Olá a todos e bem-vindo a mais um episódio do Youth Democrat Talks. Meu nome é Yara Teixeira, da GloUni de Portugal, e hoje a nossa conversa é sobre o futuro da democracia, e para isso nós trouxemos alguém que representa exatamente esse futuro, a Catarina Mendes. Catarina é estudante de direito e, desde muito cedo, ela encara a política não como um problema, mas como uma ferramenta essencial para a justiça social e para a igualdade de oportunidades. Com experiência em projetos nacionais e internacionais, ela tem um foco muito claro: combater a desinformação e trazer os jovens de volta à participação cívica. Então, hoje nós vamos conversar sobre a coragem de querer liderar e o desafio de passar do ativismo para a política institucional. Gostaria de começar a dar boas-vindas à nossa convidada Catarina e agradecer pela oportunidade e por ter aceito o convite de conversar conosco sobre esse tema. Muito bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Eu acho que eu é que tenho que agradecer pela oportunidade de estarmos aqui e de mais uma vez podermos combater de uma outra forma, de uma forma mais dinâmica e mais interessante, a desinformação e o desinteresse pela política, seja juvenil ou seja em qualquer outra fase da nossa vida. Então, Catarina, você é uma jovem que é muito envolvida em várias frentes e tem uma ambição que hoje é rara, especialmente com a tua idade, que é mesmo entrar na política institucional, no futuro se candidatar e a votação. O que é que te fez sentir essa necessidade de que só assim voluntariado, participação em projetos não era suficiente para ti? Bem, desde sempre tive vontade de intervir e poder fazer algo para mudar. No entanto, à medida que nós vamos crescendo, vamos nos apercebendo da complexidade e da dificuldade de intervenção em certos domínios. Ao longo da minha adolescência, fui participando em diversos projetos que, pela primeira vez, me aproximaram de situações mais vulneráveis e me fizeram ter a certeza que, de facto, eu queria dar continuidade à participação nestes projetos. No entanto, também senti que era algo insuficiente. Senti que precisava de fazer mais para ter voz e visibilidade para poder implementar mudanças realmente significativas na nossa comunidade. Houve vários momentos que eu senti essa frustração, que me dei conta que para poder ter voz tinha que intervir de forma mais significativa e para isso era mesmo necessário juntar-me à política. Caso contrário, não fazia nada mais do que participar somente em algumas ações que chegariam simplesmente a algumas situações e pessoas mais vulneráveis. Teve, assim, algum momento específico em que, tu quis, intervir, viu uma necessidade, mas veio essa frustração de, por ser jovem, e não estar lá dentro, não ter conseguido? Diria que o momento em que se deu essa maior frustração foi precisamente quando houve as últimas eleições legislativas. Ao compartilhar a minha intenção de voto e motivar as pessoas próximas de mim a votar, percebi o grande desinteresse e a desinformação das pessoas para com a política, no sentido que as pessoas não estão envolvidas nem se interessam em estar envolvidas e honestamente para mim isso foi algo que me entristeceu um bocado, pelo facto do direito ao voto ter sido algo que demorou a ser conquistado e é um direito e, consequentemente, poder. E, simultaneamente, também me assusta porque significa que a maioria partidária que nos representa não representa essencialmente a comunidade portuguesa e o povo e as nossas vontades. Portanto, é por isso que é fundamental combatermos a desinformação e promover um maior interesse e um maior dinamismo no que toca à política para motivar as pessoas a se integrarem, a intervirem e a votarem de acordo com quem elas se sentem representadas, com quem elas se identifiquem. Porque eu acho que a maior questão, que também é minha, é que nós votamos por necessidade, no sentido que não votamos em quem nos identificamos, votamos é a melhor opção para naquele momento, ou neste momento, nós salvaguardarmos os interesses do país. Eu diria que era para as pessoas poderem começar também a votar com consciência e também para dar utilidade a esse voto, porque muitas das pessoas votam, mas têm a sensação de que esse voto não é útil, não significa nada, não altera nada e acho que isso é muito preocupante. Só para nossos ouvintes que talvez não tenham conhecimento dos termos, o que é que seria um voto útil? Bem, para mim, eu diria que o voto útil, que foi neste sentido que eu disse, seria precisamente nós não votarmos simplesmente por ser
direito e um dever. Não é uma obrigação, portanto, há claramente muita gente que não vota e tem o direito também a fazê-lo, mas quando eu me referia a voto útil, seria precisamente o votar com a consciência de que estava a votar em alguém que se identificava, mais próximo às suas ideologias, alguém que representaria de facto a comunidade e os interesses da comunidade, estava pronto a defendê-lo. Que é um bocado isto que eu sinto que hoje em dia não acontece. Nós votamos, mas o voto é quase como se não tivesse qualquer tipo de significado, porque a sensação da população é de que esse voto não vai alterar absolutamente nada. Ou seja, muita gente acaba por não votar porque sente que não há utilidade nesse voto, não se altera nada, ou seja, não é significativo. Era nesse sentido. Eu quis esclarecer porque eu vejo muitas vezes alguns partidos ou candidatos usando esse termo mais como um apelo de imagina, eu tenho um candidato a qual eu me identifico e acredito nas propostas, mas se for um candidato com pouca expressão ou que não vai alcançar tantos votos, há uma tendência de falarem que esse voto não é útil. Vamos perder o voto porque aquele candidato específico não tem a mínima chance de ganhar. E acho que isso acaba por ser esse grande erro e usado para manter sempre as mesmas pessoas no poder. Exatamente, eu concordo plenamente. Neste caso, quando eu me estava a referir ao voto útil, era em contradição a esse voto útil, porque é uma ideologia que eu discordo totalmente. Então, põe-se aqui em causa a questão da democracia, nós votarmos em quem nós nos identificamos, independentemente da popularidade ou do estatuto da pessoa em questão. Portanto, acho que é uma questão muito, muito complexa mesmo, porque se formos por essa ideologia, realmente nunca vamos conseguir mudar e vamos estar sempre no mesmo ciclo de que é mesmo isso, é sempre as mesmas pessoas no poder, é sempre os mesmos interesses, não há mudança e é por isso que vivemos num ciclo de perpetuação de dificuldades e de instabilidades económicas, políticas, sociais. E muitas vezes isso acontece por políticos ou mídia, quem controla a narrativa, pensarem mais em interesses próprios do que no interesse geral do país, né? E talvez essa situação ela vá aqui de encontro com a minha próxima pergunta para ti, que é justamente sobre essa questão dos jovens acabam por ver os partidos políticos, os candidatos como uma coisa muito rígida, antiquada, fechada e acaba por não ter interesse. O que é que te atraiu a esse mundo, apesar de ter todas essas estruturas rígidas que falamos? Bem, realmente vivemos num mundo, primeiramente, que está em constante evolução, portanto, torna-se necessário nós evoluirmos juntamente com ele. Para ser sincera, são inúmeras as questões que me atraíram para a política. Desde já porque acredito que a evolução constante do mundo atual vão surgindo cada vez mais barreiras e dependendo do momento temporal em que nos encontramos, algumas vão se revelando mais importantes do que outras. Tudo também depende de questões é que estamos a falar, sociais, económicas, enfim. Neste momento, daquilo que se tem assistido nos últimos meses, também devido às eleições presidenciais, aquilo que me tem deixado mais preocupada é o extremismo e a rigidez das opiniões. Porque lá está, voltamos à mesma questão, em que vivemos numa comunidade em que tanto mencionamos a liberdade e a democracia, mas, no entanto, não estamos aptos para saber ouvir e respeitar as diferentes e contraditórias opiniões. Não estamos receptivos a aprender a lidar com as diferenças e a aceitá-las. Também considero que, lá está, como disse, existem muitos outros motivos que são fundamentais, como procurar solucionar e amenizar algumas questões fundamentais que intervêm diretamente na vida da comunidade e também reivindicar direitos que são nossos e a comunidade merece usufruir deles. E isso também seria candidata, eleita no futuro, a tua função basicamente é mesmo servir a comunidade, certo? Sim. Porque nós vivemos na comunidade, beneficia todos nós, porque todos nós integramos a comunidade. É aquela questão, vai sempre haver uns que têm mais do que outros, portanto nós temos que zelar e fazer chegar e ter voz às comunidades e às pessoas que são mais vulneráveis. Sim. E sobre a questão de entrar para a política, que entrar traz uma exposição pública assim muito grande. Trazem críticas mais duras, muitas vezes até pelo candidato de oposição ou alguma coisa. Tem ali um grande escrutínio
que acaba por exigir do candidato ali uma maior resiliência. Na sua visão, que estratégias ou mentalidade um jovem líder deve ter para conseguir lidar com toda essa pressão e todo esse spotlight que atrai depois de entrar na política? Bem, realmente é necessário ter um conjunto de estratégias para se conseguir lidar bem com a pressão. Estamos a falar de um ramo que de facto é bastante complexo, bastante competitivo, portanto tem as suas dificuldades e as suas exigências. Eu diria que primeiro é necessário e fundamental nós termos propósitos claros e valores inegociáveis. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas das vezes a opinião pública tentará moldar a nossa perspectiva e influenciar a nossa opinião, e é por isso fundamental nós nunca abdicarmos dos nossos valores e ideais para sermos aceitos pela comunidade, e saber reconhecer que as críticas políticas não incidem sobre a nossa esfera pessoal, ou seja, não incidem diretamente sobre a nossa pessoa privada. Eu acho que você tocou assim numa questão muito importante, que você falou representar. É uma coisa que muitas vezes acho que os políticos que estão no poder há mais tempo meio que se esquecem que estão a representar uma comunidade, uma população, o que muitas vezes acontece e traz algum desânimo. Falo até de experiências pessoais que muitas vezes eu estive desanimada com participar na democracia, com essa sensação de que nada muda, porque eu vejo muitos candidatos agirem apenas por interesses próprios. Se esquecem que foram eleitos, que estão no cargo para representar a comunidade. Seja desde uma junta de freguesia, uma comunidade menor, até uma nação inteira, como um cargo de primeiro-ministro, por exemplo. Exatamente, eu concordo plenamente. Inclusivamente, como disse, eu senti que tinha que me chegar à frente para conseguir ter uma intervenção maior, precisamente por causa dessas questões. E foi isso que eu me fui apercebendo ao longo do tempo. A comunidade toda sente estas questões e compartilhamos os mesmos pensamentos quanto aos problemas, ou seja, percebemos todos qual é que é a origem. Só que alguém precisa de chegar à frente, alguém ou várias pessoas de chegar à frente para tentar mudar. A questão é que há pessoas que não estão dispostas, seja pela exposição ou até mesmo porque têm em consideração que não compensa precisamente porque, como costumam dizer, desculpem a expressão, é ir contra o sistema. E precisamente eu sinto que é exatamente isso que nós temos que mudar. Para começar, é o básico. Eles deveriam zelar pelo bem da comunidade, pelos nossos interesses, satisfazer as nossas necessidades, porque, acima de tudo, o poder que eles detêm e a soberania reside na nossa comunidade. Portanto, primeiramente queria assentar sobre esse aspecto. E depois, precisamente porque senão é um ciclo que vamos estar constantemente a viver de forma interminável, e eu já ganhei essa sensação de que se ninguém se chegar à frente, senão vamos continuar a viver num ciclo de perpetuação que, em vez de nós atingirmos o nosso máximo enquanto país, seja em economia, seja de forma social, nós estamos num ciclo em que nos estamos a degradar. E a comunidade é quem mais sofre com isso, seja pelas suas faltas de acesso aos serviços públicos, que de facto nós temos serviços públicos, mas, por exemplo, temos a degradação desses serviços públicos, muitos deles já não satisfazem completamente as necessidades da população e por aí em diante. E falando especificamente sobre o ser mulher, porque além das barreiras habituais que um jovem encontra ao querer entrar nesse mundo da política, você é jovem e é mulher. Você sente que existe uma pressão extra sobre a imagem ou o comportamento das mulheres na política que os homens não sofrem? Bem, honestamente, é uma questão que eu não o vejo muito no domínio político. Portanto, eu de facto reconheço que, obviamente, irá sempre existir algumas dificuldades e complexidades no que toca a este domínio. No entanto, sinto que no mundo atual já não existe tanto esse desequilíbrio acentuado de descredibilização das mulheres face aos homens. Portanto, não sentiria que seria um obstáculo. E, neste caso, até me poderia motivar, mas acho que é uma questão imparcial.
Lá está, referimos a um ramo bastante complexo, tem as suas exigências, as suas dificuldades, a imagem e o nosso comportamento pessoal irão sempre ser levadas em consideração pelas pessoas, e assim sendo é sempre necessário nós termos consciência de que esses fatores podem influenciar diretamente a opinião da comunidade e por isso é sempre necessário ter atenção redobrada quanto à nossa postura e ao nosso posicionamento político. Sim, faz parte da exposição um pouco do Sim. cargo. Hoje em dia a política ela ainda tem esse padrão de ser mais dominada por homens mais velhos, e além da questão de ser mulher, também existe ali um choque de geração. Quem entra na política, às vezes, entra pessoas mais velhas que estão em cargos há 20, 30 anos. Na tua opinião, como é que é possível conquistar o respeito dessas pessoas sem perder a irrelevância por ser jovem, tentar mais diálogo? Bem, como tudo, a política também necessita de mudanças, portanto, acredito que é necessário uma conciliação de ideais e princípios entre a juventude e as gerações mais velhas. Os jovens têm muito que aprender com aqueles que possuem mais experiência, mas tal, obviamente, não invalida que os mais velhos não estejam receptivos a ouvir as diferentes perspectivas e opiniões, porque lá está, o mundo estar em constante mudança significa que nós também precisamos de nos adaptar constantemente a eles. E neste momento, os jovens estão mais aptos e têm uma proximidade maior da atualidade com daquilo que acontece, muito melhor e mais apurada do que as gerações mais velhas, que de facto têm pensamentos e opiniões mais rígidas, mais inflexíveis. Portanto, eu acho que era um trabalho conjunto. Deveria ser um trabalho conjunto entre então a juventude e estas gerações mais velhas, porque assim conseguiríamos alcançar o equilíbrio. E vamos então pensar assim, já estamos no futuro, a Catarina acabou de ser eleita para um cargo e tem na mão assim o poder de assinar uma medida para a sua cidade ou país, a depender do cargo, que pudesse mudar a vida dos jovens. Qual seria a sua prioridade absoluta no momento? Bem, eu diria que a minha prioridade atualmente incidiria sobre a educação, porque é um pilar fundamental para a formação e a autonomia e a progressão e desenvolvimento dos jovens. Apesar de ser um direito que nos é garantido pelo sistema público, portanto, podemos considerar que é acessível, enfrenta atualmente grandes fragilidades derivadas da escassez de professores e da degradação de muitas infraestruturas. Tal sucede pela falta de valorização da carreira dos docentes, no caso das remunerações, falta de reconhecimento profissional e nas condições laborais, e é por isso imprescindível proceder a uma adequação salarial compatível com a qualificação dos docentes e, simultaneamente, realizar uma avaliação nacional do estado das escolas, de modo a identificar as necessidades de investimento e requalificação dessas infraestruturas. Gostei muito de uma parte que você falou que foi sobre realizar a avaliação, porque eu acho muito importante, especialmente para quem está em cargo, saber a real situação. Antes de tentar intervir ou alguma coisa, é necessário saber para não gastar recursos ou tempo até, com coisas que no momento realmente não estavam a precisar, que são coisas positivas que podem ajudar, mas que existem ali outras prioridades no momento. Então, gostei muito dessa parte da avaliação que você faria, eu acho muito importante. Bem, eu também achei que era algo fundamental para começar, porque sem essa avaliação nós não conseguimos ter noção da quantidade, do que é que necessita, sobre estes fatores. E esta avaliação não só nos permitiria, lá está, a nível nacional, fazer essa vasta análise e, portanto, mesmo que nós não consigamos mudar tudo de uma vez, que obviamente, mesmo que nos comprometêssemos, temos noção que a execuibilidade não é possível da mesma maneira, teríamos um ponto onde começar, teríamos uma organização muito melhor, teríamos um projeto, destaca-se como fundamental, porque a avaliação, no fundo, reflete-se como uma análise vasta a nível nacional das escolas e instituições do país. Portanto, sem ela nós não conseguiríamos perceber que escolas é que precisam de ser renovadas, reabilitadas, não percebemos em que condições é que os alunos têm aulas, porque muitas das vezes de facto, conseguimos ver nos canais de comunicação e tudo mais, imagens de, seja em dias de chuva, outros de tempestade, outros até não tão graves, as condições da escola completamente degradáveis, insustentáveis para os alunos terem aulas, portanto, era
princípio para conseguirmos trabalhar com isso, porque é exatamente isso. Antes de podermos executar o que quer que seja, nós temos que ter um planeamento. E neste caso, e nestes domínios, falamos de projetos e questões muito complexas. Portanto, realmente temos que estar muito organizados e ter muita consciência dessa gestão de recursos e de dinheiro. Sim. Você tem, assim, muito conhecimento sobre, essas questões. Você poderia falar pra gente como é que, você aprendeu, se foi mesmo pesquisando sobre como funciona a política, se foi em projetos? Bem, sinceramente, foi de forma autónoma. Desde sempre, como disse, sempre tive muita vontade de intervir e poder fazer por aqueles que eram mais vulneráveis, poder ser a porta-voz dessas pessoas. E no 11º ano surgiu-me uma oportunidade na escola de participar no meu primeiro projeto mais relacionado à política, que tinha que ver com nós apresentarmos propostas, depois de sermos votados, apresentarmos propostas que depois iríamos a nível regional apresentá-las com a tentativa de chegarem ao Ministério da Educação para serem debatidas. Nesse ano foi sobre a saúde mental. Honestamente, era um tema da qual eu tinha conhecimento, mas não estava muito relacionada, e logo aí foi algo que me impactou e cativou bastante. Eu fiquei muito fascinada por todo aquele processo de elaboração, fiquei fascinada pelo processo de podermos ter a possibilidade de ser ouvidos, porque podemos ter a possibilidade de fazer a mudança significativa, inclusivamente nós jovens também sentimos em primeira mão essa mudança. Portanto, foi aí que tudo começou. E à medida que fui-me envolvendo nos projetos, foi-me surgindo outras oportunidades de participar em mais projetos nacionais e depois, mais à frente, surgiu-me também a oportunidade de participar em outros projetos internacionais. À medida que fui participando neste tipo de projetos, fui ganhando e adquirindo mais admiração e mais vontade de poder fazer e intervir pelas pessoas e pela comunidade. Acho incrível que isso também mostra que os projetos que são realizados, não caem no vácuo, deixam, sementes, como aconteceu contigo, e foi onde surgiu essa vontade. Então, para terminar agora, eu ia só perguntar, para os jovens que estão nos ouvindo agora e que talvez tenham essa vontade, mas que possam achar que a política não é um lugar para eles, o que é que você diria para eles, assim, para incentivar a dar esse passo à frente? Lá está, o meu conselho seria começares pela tua comunidade. Que pela tua comunidade tu podes procurar informar-te sobre projetos, associações, iniciativas e de perceber de que forma é que nós podemos contribuir. Assim, lá está, tal como eu, é através destas experiências que contribuem para a aquisição de novas competências e a possibilidade de surgir novas oportunidades de forma gradual. E lá está, tem que ser desta forma porque não há uma grande publicidade ou uma grande informação sobre a existência destes projetos que dão muitas oportunidades aos jovens. Portanto, eu também quis ser um bocado a voz disso. Poder dizer à minha comunidade, às minhas pessoas, ou às pessoas que são próximas de mim, que nós podemos procurar e ter iniciativa para fazer, porque realmente nós não temos a acessibilidade e o conhecimento de tudo aquilo a que nós temos direito. Bom, Catarina, muito obrigada, por compartilhar a sua visão conosco, e participar desse programa. A sua vontade de transformar a política por dentro, focando na inclusão, no combate à desinformação, é uma prova de que a nossa geração ela tem potencial, para fazer mudança, e eu espero que existam muito mais Catarinas por aí, para que a gente possa ter o nosso futuro em boas mãos, com esse desejo de mudança, de mudar mesmo a política e como os projetos são feitos. Então, eu agradeço muito por sua participação. Para quem nos ouviu, fica como reflexão que a política ela é feita por quem aparece, por quem se chega à frente. Então, se não ocuparmos esses espaços, outras pessoas podem ocupar, que não tem assim um pensamento tão voltado à comunidade e a fazer a diferença. Então, não se esqueçam de seguir o projeto do Youth Democrate no Facebook e no nosso site para acompanhar novidades do projeto. Todos os links vão estar aqui na descrição. Foi um prazer tê-los mais uma vez conosco e até o próximo Youth Democrate Talks.